Olá, eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando a 7ª aula desse trimestre. Em cada domingo temos estudado os dons espirituais e ministeriais. Na aula anterior, o pastor Ariel abordou o ministério de apóstolo e nesse encontro nos deteremos no estudo do ministério de profeta. Com a Bíblia em mãos, vamos começar pelo texto áureo, que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. Assim diz a palavra de Deus. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A verdade prática ensina que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Leitura bíblica em classe, 2 textos, o primeiro na primeira epístola aos Coríntios, o segundo na carta aos Efésios. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 27 a 29. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Agora a leitura em Efésios, capítulo 4, versos 11 a 13. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Você saberia definir o conceito de profeta no Antigo Testamento? Você sabe o que foi o profetismo? Na aula de hoje, iremos responder a essas perguntas e ainda tentaremos compreender o ofício do profeta em o Novo Testamento e, além disso, algo de extrema importância prática para a Igreja de Cristo: discernir o verdadeiro do falso profeta. Desde o ministério terreno de Nosso Senhor, ele já alertava dentro da própria igreja, surgiriam falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, e também surgiriam os falsos profetas. A igreja mal inicia a sua missão aqui na terra e os falsos profetas começam a aparecer. Alguns textos do Novo Testamento contêm graves denúncias contra eles. Felizmente, além do dom de discernimento, que infelizmente nem todos temos, o ensino sadio das Sagradas Escrituras nos permite discernir os falsos profetas dos verdadeiros profetas, aqueles que foram enviados por Cristo ao mundo para servir a sua igreja aqui na terra. Hoje veremos que o ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual. O profeta é chamado para falar segundo o coração do Pai. Nem sempre a sua mensagem é aceita. No Antigo Testamento, alguns sofreram perseguições terríveis por trazer aos israelitas a mensagem divina. Em o Novo Testamento, os problemas não perderam a preeminência. Eles, juntamente com os apóstolos, eram as colunas da igreja. Atualmente temos a Bíblia, a profecia maior, mas o Senhor continua a levantar
enviar e a usar seus porta-vozes para revelar a sua mensagem ao seu povo. Então, nessa aula, nós estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Veremos que o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com os ensinos dos apóstolos, esse ministério tem um valor sobrenatural para a igreja de qualquer tempo e lugar. Nosso primeiro tópico trata do profeta no Antigo Testamento, o conceito e o ofício. Vamos iniciar explicando o conceito de profeta no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa encarregada para falar em nome de Deus. O Senhor Deus fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, ele designava essa pessoa para falar a toda a nação de Israel e muitas vezes até mesmo a povos ou nações estranhas. Um exemplo claro do chamado profético é dado em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ali, Deus se dirige diretamente a Jeremias e lhe diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Aqui nós vemos o chamado e a abrangência. O Senhor mostra a sua soberania pelo fato de ter formado, santificado, ou seja, separado, e dado, ou seja, designado Jeremias para ser profeta. Alguém que é chamado e porta-voz às nações. A sua abrangência vai a Assíria, Babilônia, Egito, Judá e outras mais. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, Deus chamou e separou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Na verdade, desde o Pentateuco, já temos sinais do profetismo entre o povo de Deus. Abraão, o pai da nação israelita, já era considerado um profeta em Gênesis capítulo 20, versículo 7. A partir do livro do Êxodo, vai surgir aquele que será considerado o maior profeta de Israel, Moisés, o líder que Deus usou para libertar o seu povo do cativeiro e conduzi-lo à terra que havia prometido a Abraão. Algo curioso é que em Êxodo capítulo 7, versículo 1, Deus diz a Moisés que Arão, seu irmão, seria seu profeta. Depois, Deus separa 70 homens para ajudar Moisés. Contudo, entre os mais conhecidos, aqueles que desenvolveram um ministério específico de falar ao povo as mensagens da parte de Deus de modo marcante, podemos elencar, a título de exemplo, Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, Natã, Aías, Elias e Eliseu, cujos ministérios abrangem uma grande porção das Escrituras, a profetisa Hulda e muitos outros. Além desses profetas, que não deixaram profecias escritas em livros, temos ainda aqueles que chamamos de profetas literários, tais como Isaías, Jeremias, Daniel e todos aqueles que formam parte do cânon bíblico. Mesmo depois do cativeiro babilônico, ainda surgiram profetas como Ageu e Zacarias. Do ponto de vista conceitual, o Navi, ou o profeta, é aquele que declara uma mensagem em nome de um superior. Nesse entendimento, o profeta do Antigo Testamento era aquele em cuja boca Deus havia colocado suas palavras
e que transmitia essas graciosas palavras ao povo. Os profetas são designados para falar em nome de Deus. E daqui extraímos uma lição importante. A mensagem do profeta deve vir de Deus. Jeremias já denunciava em seu tempo profetas que falavam falsamente. Em Jeremias capítulo 5, verso 31, ele diz: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Algo muito triste aqui, nesse texto, é a realidade de que o povo de Deus, nos tempos de Jeremias, preferia a mensagem dos falsos profetas e dos sacerdotes dominadores. Ao longo da história, isso não tem sido diferente. Muitos preferem ouvir aquilo que eles gostam do que ouvir a vontade de Deus. No entanto, o verdadeiro profeta fala em nome de Deus. O conteúdo da mensagem lhe é dado. Ele não escolhe, ele não formula, apenas entrega. É como um carteiro, ou hoje como um programa de correio eletrônico, cuja função é apenas entregar a mensagem e não a produzir. O verdadeiro profeta entrega a mensagem de Deus sem mácula ou distorções. Quando olhamos o aspecto do ofício profético, expandimos um pouco a nossa compreensão a esse respeito. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. As expressões como "veio a mim a palavra do Senhor" e aquela que em estudos bíblicos chamamos a fórmula do mensageiro, "assim diz o Senhor", eram expressões usuais para o profeta começar a mensagem divina. Da mesma maneira, símbolos e visões eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Bons exemplos são os profetas Jeremias e Daniel. No início da nação israelita, o profeta exerceu um importante papel de conselheiro no palácio real, como é o caso de Samuel e Natã. Mas após a divisão do reino de Israel, logo após a morte de Salomão, o profeta passou a ser perseguido, porque a sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, da realeza e, mais ainda, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Um tema que recebe destaque especial na mensagem profética é a justiça social e a denúncia. Numa das aulas na faculdade, nessa semana, perguntei aos meus alunos como a igreja tem exercido seu papel enquanto agência profética de Deus para denunciar as injustiças sociais e os desmandos dos poderosos, a opressão e a miséria das viúvas, dos pobres, dos órfãos e do estrangeiro. Isso tudo mostra a importância e a urgência do papel do profeta em nossos dias. Para encerrar o nosso primeiro tópico, vejamos o que vem a ser o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Vejamos agora o profeta em o Novo Testamento. Em primeiro lugar, a importância do termo profeta em o Novo Testamento. Como já vimos na nossa leitura bíblica inicial, em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista,
pastor e doutor. O ministério de apóstolo nós estudamos com o pastor Ariel na aula passada. Agora, não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição, na lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28 e em Efésios capítulo 4, versículo 11. O grego profetes designa aquele que fala antecipadamente ou abertamente, o proclamador de mensagem divina. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, no capítulo 3, versículo 5 e no capítulo 4, versículo 11, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja no primeiro século. É preciso dizer que o profeta, através do Espírito Santo, tem a função especial de edificar, exortar e consolar. Não significa apenas pregar ou ensinar a palavra de Deus, mas a missão de receber diretamente do Espírito Santo, pelo dom da profecia, a habilidade de transmitir a palavra do Senhor. Nos dias primitivos da igreja, vemos esse ministério bastante ativo, em que a vontade e a mente do Senhor eram expostas através dos profetas. Não é apenas pregar ou ensinar, mas é principalmente interpretar a palavra de Deus, como ficará mais claro daqui a pouco. Disso vemos a importância do profeta nas primeiras comunidades cristãs. Vamos agora para o ofício do profeta no período do Novo Testamento. É bom começar dizendo que o ministério profético no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra recebida de Deus. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, enfatiza que eles tinham habilidades especiais no ministério das mensagens de Deus para o povo. Apesar de ele, algumas vezes, predizer o futuro, conforme nos ensina a Bíblia de Estudo Pentecostal, o ofício profético no cristianismo consiste principalmente em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com os objetivos principais de admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja do Senhor. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. O ministério de João Batista é um exemplo maravilhoso dessa verdade. Todavia, mesmo durante o ministério terreno do Senhor Jesus, ele já falava dos profetas cristãos. Em Mateus capítulo 10, verso 41, temos o conhecido ensino a respeito daquele que recebe um profeta na qualidade de profeta. Em Mateus capítulo 23, verso 34, Jesus diz que envia profetas. O evangelista Lucas, no capítulo de número 11 e versículo de número 49, também registra Jesus dizendo: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Observe que ele já previu também que os seus profetas serão perseguidos e mortos. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. João Batista foi preso e decapitado. Mas o pastor Irenai faz um alerta: nenhuma profecia pode,
acrescentar outra verdade que não tenha base nas Escrituras. Assim, diante do que vimos até aqui, precisamos compreender claramente qual é o objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor, diz o versículo 16 desse texto. É importante ressaltar que não é a intenção de Deus que os crentes permaneçam meninos na fé, como diz o apóstolo. Não podemos confundir a necessidade de permanecer no primeiro amor com a permanência na infância da fé, sem amadurecimento, sem um crescimento espiritual sadio, pautado no genuíno ensino da palavra de Deus. Para que isso seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções sempre. E é importante repetir isso, sempre capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo. Veja então que os profetas, em o Novo Testamento, desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. E por isso, ainda hoje, o profeta tem o seu papel a desempenhar na edificação do corpo de Cristo. O terceiro e último tópico nos dá importantes instruções sobre como discernir o verdadeiro profeta do falso. É bom iniciarmos com uma expressão da obra Cristianismo Equilibrado, da CPAD. Diz assim: de todos os dons espirituais, um dos que mais devemos desejar é seguramente o de discernimento. Nós ouvimos muitas vozes e não podemos seguir todas elas. Por outro lado, a palavra de Deus ensina que a nossa razão é parte da imagem divina na qual Deus nos criou. Fecha aspas. O discernimento é crucial para não sermos confundidos com tantas vozes que nos chegam. Veja o alerta que Jesus dá aos seus discípulos ainda no início de seu ministério terreno, lá em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Mais à frente, Jesus diz em Mateus capítulo 7, versos 21 a 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observe que há pessoas que profetizam, expulsam demônios, fazem muitas maravilhas, mas não conhecem a Cristo. Aqui está o alerta de Cristo. Então perceba a necessidade de identificarmos a figura do falso profeta e não deixarmos enganar por ele.
Assim, algo importante a ser observado é o contraste entre a simplicidade e a arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. É o caso de Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus. Eles proclamaram mensagem de juízo, mas fizeram isso com o coração machucado, ao saber que profetizavam para seres humanos por quem Jesus morreu na cruz. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Veja o caso de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Meus queridos, o que temos visto de mensagens de ódio nos últimos tempos, pessoas que não conseguem diferenciar o pecado do pecador, fazem juízos pesados e repletos de impiedade por pecadores, ao invés de olharem somente para o pecado. São falsos profetas, cujas mensagens são carregadas de sentimento de vingança, que profetizam apenas querendo se autopromover às custas da simplicidade do povo de Deus. O profeta de Deus proclama a sua mensagem com simplicidade e com um coração que transborda o amor de Cristo. Jesus ensinou no texto de Mateus, que lemos, que é exatamente pelos frutos que nós podemos distinguir o falso do verdadeiro. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos a respeito da precaução com os falsos profetas. Como conhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Por isso você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se, nós não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Temos oradores que em nossas tribunas dão show de conhecimento e eloquência, fazem espetáculos com a palavra de Deus, mas possuem um coração ganancioso, um coração de pedra. Então, a nossa lição diz que, apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, também da CPAD, John Bevere diz que falsos profetas, abre aspas, são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Fecha aspas. Não tenha medo. Na lição de número 3, quando vimos os dons de elocução, aprendemos que temos não só o direito, mas a obrigação de julgar a profecia. Ou seja, temos que julgar aquilo que é falado, pregado, ensinado ou profetizado. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Guarde isso no seu coração. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. De acordo com a lição, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa encarregada de falar em nome de Deus.
Também vimos que o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá. E vimos que tal ministério, juntamente com os dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus torna o fruto dos profetas a verdadeira prova de tais ministérios. O caráter é essencial. O evangelista comenta muitas vezes o tema de árvores boas e ruins e seus frutos. O seu interesse em produzir justiça o compele a repetir o tema. Em Mateus 12, 33 e 35, Jesus une a acusação dos fariseus de que ele faz o bem pelo poder do mal com dar maus frutos e a chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Em algumas comunidades, a prova para as profecias lidava com a negação da encarnação de Jesus Cristo, como na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 1 a 3, ou com o espírito de legalismo, como em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Em Mateus, Jesus ensina que mesmo que esses profetas façam milagres, a doutrina e o estilo de vida são os critérios para discernimento. Que Deus levante os legítimos profetas, pessoas que cumpram fielmente o ofício de proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, tendo como objetivo sempre a admoestação, a exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. E que façam tudo isso com a simplicidade e o amor que caracteriza todos os autênticos discípulos de Jesus. Que Deus nos conceda um domingo maravilhoso e uma semana debaixo das suas bênçãos. Até o próximo encontro, se Deus permitir.